O que está acontecendo na Nigéria é muito preocupante porque a Nigéria é a maior economia da África, mais populosa também, e tudo o que acontece de bom e de mal na economia na Nigéria, cedo ou tarde vai chegar até nós. E o mais agravante não é isso, é que o governo da Nigéria decidiu fazer, e agora está tudo a sair pela culatra, é também o que muitas economias africanas, Angola em particular, também está a fazer. Ou seja, se nós não aprendermos já agora com a Nigéria, Angola pode também ver momentos mais difíceis de estar a viver agora, como a Nigéria está agora a enfrentar. Fica aqui até o final do vídeo para perceber o que a Nigéria fez, o que é que está a acontecer e o que é que nós devemos aprender com a Nigéria, e se não fizermos agora também, poderemos viver momentos mais difíceis do que estamos a viver agora. Atenção. Mas antes vou-te pedir, por favor, para fazermos um like neste vídeo, clica no canal se faz favor para não perder os próximos vídeos, ative as notificações e, mais importante, leia os meus livros se faz favor. Estás em Angola, este aqui é o meu Instagram, manda mensagem que eu mando livro para onde tu estejas. Estás fora de Angola, o link está aqui na descrição, compra na Amazon, no meu site canoa.com. Por favor, ndingoenda, s'il vous plaît, please. Como é que se diz, por favor, em Lingala? Se sabes, diz aqui em comentário e pode ser que ainda podes ganhar um dos meus livros à tua escolha. Eu não sei que economistas o senhor Bola Tinubu consultou. Preste bem atenção nas reformas que o governo da Nigéria decidiu realizar e que está a custar muito caro ao governo. Primeiro, o governo decidiu eliminar os subsídios combustíveis, ok? E percebeu também que estava a gastar dinheiro que devia ser canalizado para a educação e para a saúde, achando que está a fazer bem para a economia. 2, o governo decidiu proteger a economia, ou seja, limitar a importação de produtos que já existiam na economia local, tentando assim proteger os agricultores e a economia local. 3, o governo decidiu estabelecer um câmbio flutuante, que seja a economia decidir a taxa de câmbio do Naira em relação ao dólar. Medidas iguais ao que Angola também decidiu tomar. Para colmatar a falta de divisas na economia nigeriana, o governo decidiu ir injetando dólares, como está a acontecer agora com o governo angolano. Está a colocar cada vez mais dólar na economia. Também o governo da Nigéria foi colocando dólar na economia, porque estava a entrar pouco dólar na economia nigeriana, ok? E o Naira estava cada vez mais a desvalorizar-se. O governo foi tirando dinheiro, dólares nas suas reservas, colocando na economia. E por último, porque estavam a entrar poucas receitas nos cofres do Estado, por causa do petróleo também estava em queda, o governo decidiu imprimir mais moeda, o Naira, para poder realizar gastos domésticos, pagar salário, manutenção das coisas. Ou seja, para gastos em dólar, o governo tirava nas reservas. Para gastos internos, o governo decidiu imprimir moeda para poder pagar salário, para poder... Não entender a questão. A economia ficou completamente desestabilizada. Não havia bases para a economia. Consequência, ao limitar a importação do arroz, começou a faltar arroz na economia local. A Nigéria não produz tanto arroz e óleo para poder comer toda a população. Atenção que a Nigéria tem a maior população da África. Vamos a falar de 213 milhões de habitantes. Logo, aqueles que tinham arroz e óleo começaram a vender o óleo e o arroz muito caro. Consequentemente, todos os outros produtos foram subindo, porque o governo retirou os subsídios combustíveis, os caminhonistas aumentaram os preços, os produtores aumentaram o preço do pão, da farinha, do arroz. Com a guerra na Ucrânia e Médio Oriente, que também já começou a faltar trigo na economia local, todos os produtos começaram a aumentar e o governo decidiu sempre ir imprimindo dinheiro para poder sustentar a economia. Chega uma altura em que há muito dinheiro na economia, muito naira, mas não há bens de consumo, não há arroz, não há pão, não há cebola, não há combustível. Porque a Nigéria é sim maior produtor, mas também não refina o petróleo que consome. E para refinar petróleo, a Nigéria precisa ter dólar. Consequência, custo de vida bateu no pico, está tudo muito caro na Nigéria, ok? Há desemprego local, porque também existiam muitas empresas que dependiam das importações. Consequência direta, manifestações na rua todos os dias, porque há desemprego, há inflação galopante, não há bens de consumo, porque o governo decidiu limitar algumas importações. O Naira está completamente desvalorizado, porque o governo imprimiu muita moeda, ok? E neste momento, o governo está a dizer que são medidas que poderão trazer benefício a longo prazo. Claramente, de alguma forma, o governo tem que justificar as suas políticas. E essas medidas são iguais a que se estão a tomar em Angola. Todas essas medidas não são mais para as economias. O problema é que foram tomadas no momentos inoportunos. Porque na economia, as decisões devem ser tomadas sempre com base no contexto, o tempo e o lugar. Por isso é que as políticas econômicas da Europa não se aplicam na África e da África não se aplicam na Europa. Nem todo momento é para aplicar as mesmas ferramentas. Então se há falta de trigo, se há falta de produção de coisa, você vai cortar os subsídios, você vai limitar a importação. Se tu não produz, vai limitar a importação. Essas medidas de
protecionismo, defender o que é nosso, é quando nós já produzimos o suficiente para poder alimentar todos que nós temos aqui e assim proteger o produtor local. Só que a Nigéria não observou isso, só que a Nigéria não leu a economia mundial, a Nigéria não leu a sua própria população, o seu próprio consumo diário, se calhar também não se faz estatística. Okay? E a Nigéria imprimiu moeda local quando estava a precisar de moeda estrangeira. Portanto, são medidas que o governo nigeriano tomou, que nós também estamos a tomar em Angola, no Congo, atenção, e temos que aprender com esses erros da Nigéria. E devemos entregar a economia para os economistas, a política aos políticos, a sociologia aos sociólogos, a matemática aos matemáticos. Temos que entregar cada matéria àquela pessoa que estudou aquela matéria. E não permitamos que os especialistas sintam medo dos chefes, porque às vezes as medidas que a Nigéria tomou, também o especialista foi também pressionado. E ele tomou para poder agradar, não sei, ou são péssimos economistas, ou estavam pressionados, ou estavam com medo, ou fizeram previsões erradas. A questão é que na Nigéria deu errado, nós temos que aprender com o erro da Nigéria. E claro, as consequências boas ou más da economia da Nigéria afetarão também o resto do mundo, porque se haver desemprego na Nigéria, esses nigerianos vão viajar para onde? Para o resto da África, para a Europa, vão pelo mar. Se a economia da Nigéria estiver bom, os africanos vão para a Nigéria. Tudo o que acontece na Nigéria, na maior economia da África, afeta o resto da África, porque em economia existe aquilo que se chama de efeito vizinhança. Por isso que a região dos Grandes Lagos não é rica, porque os países todos estão lá, têm problemas, alguns têm conflitos, alguns têm problemas políticos, têm problemas econômicos. Está a entender? Portanto, a África do Sul não consegue por si só viver em condições, porque a África do Sul e a Namíbia não conseguem crescer, a outros níveis, porque os seus vizinhos estão com dificuldades internas e não só. É difícil crescer em um bairro em que ninguém está disposto a crescer. Por isso é que alguns filhos precisam de sair da casa dos pais, poderem crescer.